Olá, boa tarde, querido desbravador e querido aventureiro da minha e da sua maravilhosa União Leste Brasileira. Eu sou o pastor Yuri e eu tô aqui para esse momento incrível. A gente vai estar hoje nessa live maravilhosa fazendo o lançamento da nossa classe bíblica da primavera. Lembrando que a gente vai ter um sorteio. Então, a gente está colocando o QR Code. Nesse QR Code você vai entrar num link e aí você vai preencher tudo certinho. E nas nossas redes sociais a gente vai divulgar os vencedores. Eu quero dar também umas boas-vindas a todos os pastores distritais que estão acompanhando a gente. A presença de vocês só ilustra o nosso programa. Um abraço também a cada um dos departamentais, amigos, aos regionais, coordenadores e, acima de tudo, a você, diretor, diretora, que você está aqui e graças ao seu trabalho a gente pode estar fazendo essa live acontecer. Então agora eu quero convidar você para participar comigo dessa oração. Vamos orar? Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui. Obrigado pela oportunidade de estarmos te servindo. Toma conta da gente hoje, que a gente possa aprender e a gente possa ficar capacitado para colocar os nossos meninos e meninas no caminho do discipulado, salvando do pecado e guiando no serviço. Abençoa, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok? Então, para que a gente possa ir correndo e aprendendo cada vez mais, nós vamos aprender agora com o pastor Lucas. Pastor Lucas, o que o senhor tem para ensinar para a gente hoje? Olá, pastor Yuri e todos os bravadores aventureiros da União Leste Brasileira. Eu tô aqui, olha, estudando a lição bíblica, mergulhando na palavra. Você já deve ter visto essa lição, como ela é bacana, como ela é bonita. E sabe, essa lição, ela vai aprofundando na palavra de Deus, no ensinamento, nos mandamentos de Deus. E aí eu tava olhando, cara, eu vi na capa esse mergulhador. Eu fiquei imaginando assim, cara, não dá só para ficar vendo o que está em cima, eu tenho que me aprofundar não só na palavra de Deus, mas despertou em mim também o desejo de fazer a especialidade de mergulho autônomo. E hoje eu estou aqui na Barra, em Salvador, e eu quero convidar você para conhecer o instrutor de mergulho, porque eu quero fazer essa especialidade. Vem comigo! Nós estamos aqui com o Felipe. Felipe é instrutor de mergulho aqui em Salvador. E eu quero te perguntar, Felipe, de onde surgiu o desejo de seguir essa profissão de instrutor de mergulho? De onde veio esse sonho aí? Pastor Lucas, eu já fui desbravador e tudo começou com um simples gesto de fazer a especialidade de mergulho autônomo. Fiz a especialidade em nível básico, a especialidade em nível avançado e a partir daí comecei minha carreira no mundo do mergulho até me tornar instrutor. Calma aí, Felipe, você começou assim, pastor, eu já fui desbravador, uma vez desbravador? Sempre desbravador. Olha aí então. Amigão, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesses mergulhos que você fez, qual foi o mergulho que você teve mais medo? Teve uma vez, eu precisei fazer um mergulho profundo em um naufrágio. Foi o meu primeiro mergulho. Eu precisei descer para fazer a amarração no navio. Não estava conseguindo encontrar o navio por causa da visibilidade restrita. Fiquei com muito medo e a única forma que eu tive de controlar esse medo aí foi parando, respirando, me acalmando para poder resolver a situação. Foi que eu consegui ficar mais tranquilo. O medo ele foi embora e eu consegui resolver o problema, resolver a situação. Olha, no primeiro mergulho dele veio essa situação de medo. Então no primeiro ele já começou a respeitar o mar, né? Então precisa respeitar as técnicas, as orientações. Mas tá bom, já comecei com medo, né? Mas eu quero saber qual foi o momento mais bonito do mergulho que você já fez aqui no mar. Eu estava mergulhando no inverno de 2023 aqui no Porto da Barra e eu estava fazendo batismo com o pessoal. Quando eu coloquei o rosto na água tinha pinguins caçando sardinhas aqui no Porto da Barra. Pra mim aquilo ali foi incrível. Ei, uma coisa inédita, calma aí. Pinguins aqui no Porto da Barra. Exatamente. Eu já vi tartarugas, eu já vi golfinhos, eu acho que você já deve ter visto também. Com certeza. E agora pinguins realmente deve ter assim, é Salvador irresistível, né? Com certeza. Olha só. Agora você falou uma coisa aí. Você usou a palavra batismo? Exatamente. Como assim batismo? O batismo ele basicamente é como uma aula experimental e é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer o seu primeiro mergulho aqui no Porto da Barra para que a gente possa fazer a introdução da especialidade. Olha, então, galera, então eu começo agora com o meu batismo. Exatamente. Então eu vou ser batizado nas águas hoje, hein? E é para especialidade de mergulho autônomo. Eu já tive um batismo nas águas na igreja, mas hoje eu vou ter um batismo no mar. Então bora lá? Eu posso ir com essa roupa aqui? Não, a gente precisa trocar de roupa. Trocar de roupa? Traje especial, traje de mergulho. A gente vai lá na escola trocar de roupa agora. Vamos vestir a beca batismal.
aí, desbravadores aventureiros, foi muito bom o mergulho, gostei demais, experiência única. Só que enquanto eu mergulhava, ó, eu achei essa garrafa linda. No fundo do mar tem muita coisa. E vamos ver o que tem dentro dela. Eu acho que parece um cantil, alguma coisa militar. Nós vamos abrir aqui para ver o que tem aqui dentro. E galera, olha o que tem dentro aqui, tem um mapa. E será esse mapa? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem ver comigo. Joias da Eternidade. Um mapa, opa, 3 faróis. O farol do Maitá, o farol da Barra e o farol... eu acho que tem um tesouro aqui, ó. E tem um Cristo Redentor. Mas não tem Cristo Redentor aqui na Bahia, tem? Cristo Redentor aqui em Salvador? Tem sim, tem um monte de Cristo. Nós vamos então em busca desse tesouro. Vem comigo, aventureiro. Mas para isso vamos mudar de módulo, né? Eu acabei de desbravar o fundo do mar. Então vem o módulo aventureiro. Vem comigo, caça tesouro. E aí galera, chegamos aqui já no tesouro, hein? Vamos abrir, o que você acha que tem aqui dentro? Vamos mostrar pra você agora o maior tesouro, hein? Olha, joias preciosas, pérolas, conchas. Mas se liga só, esse ano nós temos 3 lições bíblicas, joias da eternidade. Nós temos uma aventura espacial e mergulhando na palavra. Você, diretor, vai receber no seu clube essas 3 lições para o desbravador e aventureiro, tá certo? Além dessas 3 lições, quando chegar a primavera, o seu desbravador ou o seu aventureiro que for batizado vai poder ganhar esta Bíblia, que é a Bíblia da primavera, isso mesmo, a Bíblia +1. Ela tem a lei, o voto do desbravador e do aventureiro. É top demais essa daqui. Olha, não só isso aí, mas o desbravador que se batizar vai ganhar o brasão do batismo da primavera. É lógico que esse aqui é um brasão retrô, porque é um tesouro, mas vem um novo aí com o tema Fala Senhor. E também o clube que mais batizar aí no seu campo, de acordo com a regra do campo, vai ganhar o troféu To The Best, o troféu do seu campo. Então se liga só, esqueci alguma coisa? Não esqueci nada. Tem uma coisa que você não pode esquecer. Você tem que começar essa semana a sua classe bíblica. Sabe por quê? Temos que preparar todos os nossos desbravadores e aventureiros para um grande mergulho. Isso, para o batismo da primavera. Vai ser o maior batismo da história da União Leste Brasileira. E eu quero convidar você e todo o seu clube para participar dessa aventura, mergulhando na palavra e se preparando para a volta de Jesus. Valeu, galera! Um abraço, Pastor Yuri! É com vocês aí no LB! Obrigado, Pastor Lucas. Você viu isso aí? É cada material incrível. A igreja ela prepara com todo carinho para que a gente possa utilizar esses materiais para salvação, gente. É para isso que a gente está aqui. É como eu disse, salvar do pecado e guiar no serviço. E já que a gente está falando de salvação, a gente precisa aprender como dar estudos bíblicos. Então, como é que a gente vai fazer para a palavra de Deus chegar ao coração dos nossos desbravadores e aos corações dos nossos aventureiros? E é para isso agora que a gente vai aprender agora numa aula especial com o pastor Tiago. Pastor Tiago, ensina um pouco para a gente aí. Boa tarde! Boa tarde! Oi, boa tarde! Gente, então, não está funcionando aqui não, produção. A produção era para funcionar. Por que não está funcionando? Se eu coloquei as pilhas? Coloquei não, está sem pilha. Bom, a nossa classe bíblica não vai funcionar sem a energia, né? Boa tarde, pastor Yuri. Boa tarde a toda a nossa liderança dos aventureiros e desbravadores da nossa amada União Leste Brasileira. Nós precisamos agora entender como levar as verdades bíblicas da Bíblia para o coração dos nossos juvenis. Precisamos entender como dar estudos bíblicos. E a nossa classe bíblica, ela não vai funcionar de forma inadequada. Precisa estar preparada para funcionar certinho. E nós precisamos, então, agora recarregar a nossa classe bíblica com alguns pontos muito importantes. Primeiro, você e Deus, instrutor bíblico, você e Deus precisam estar 100% conectados. E como que eu faço isso, pastor? Gente, é simples, você sabe. Precisamos orar
estudar a Bíblia, viver a palavra do Senhor. O instrutor bíblico precisa de seus momentos a sós com Deus para orar, para estudar a palavra e estar preparado para pregar a palavra. Você e Deus não pode ficar de lado. Outro ponto muito importante também, para potencializar a nossa classe bíblica, é você entender o público-alvo com quem você está lidando. Você é instrutor dos aventureiros, 6 a 9 anos. Você é instrutor dos desbravadores e nós temos 2 faixas etárias para os desbravadores, 10 a 12 anos e 13 a 15. Então você precisa entender muito bem e estudar sobre as pessoas, os juvenis, as crianças com quem você está lidando, para ensiná-las de forma adequada, de acordo com a faixa etária dela, o momento de vida que ela está vivendo, de acordo com o seu desenvolvimento. Público-alvo, importante demais. Vamos lá, qual é o outro ponto que não pode faltar? Instrutor bíblico, você precisa preparar o ambiente. O ambiente precisa ser adequado. Então vamos lá. O que seria um ambiente adequado para a classe bíblica funcionar? Um ambiente em que haja silêncio. Eu sei que talvez seja pedir demais para muitos clubes que às vezes realizam os encontros da classe bíblica na casa de um dos líderes do clube ou numa sala da igreja, mas essa sala a igreja fica ao lado de uma rua muito movimentada e passa caminhão, passa moto, tem vizinho que coloca som alto. Eu sei que às vezes é um desafio muito grande, mas você precisa minimizar as distrações. O local mais silencioso possível, de um ambiente agradável também. Sei que o nosso Nordeste é meio quente, né, minha gente? Mas se você tem uma sala climatizada, vá para a sala climatizada, dá para ligar um ventilador, abrir as janelas, as portas, ver o horário em que o clima vai estar mais favorável para que os seus desbravadores ou aventureiros prestem atenção no que você está falando. Isso é importante demais. Cuidado com as distrações também, com o celular na mão dos meninos, tá? Isso precisa ser reservado, a menos que você utilize o celular durante o estudo da lição, mas fora isso, esse celular precisa ser reservado para que ele se concentre no estudo da lição, tá? Então, um ambiente adequado é indispensável. Bom, o que mais vamos colocar aqui na nossa classe bíblica para que ela funcione direitinho? Bíblia e lições. Bíblia e lições. Não pode faltar Bíblia na mão de todos. E não pode faltar lição na mão de todos. Olha, nós temos a Bíblia +1. Olha que Bíblia linda, bonita, maravilhosa e que você quer ter com certeza. Mas essa Bíblia é uma Bíblia que nós entregamos para os nossos aventureiros, para os nossos desbravadores no dia do batismo. Então, pastor, se essa Bíblia ele vai receber no dia do batismo, como que eu vou colocar a Bíblia na mão de cada um? Bom, os meninos, muitos já possuem sua própria Bíblia e devem trazê-la para as reuniões do clube, para os encontros da classe bíblica. Se não tem Bíblia, irmão, pede ao pastor, peça para a igreja, para alguém aí, eles vão conseguir Bíblias para você, para que todos os meninos tenham a Bíblia na mão para poder estudar, tá? Vamos colocar aqui o ponto das Bíblias e lições. O que mais, pastor? Tá. Esse aqui, o ensino. Um ensino de qualidade, gente, isso é indispensável. Você precisa conhecer o material. Para um ensino de qualidade, você precisa conhecer o material, conhecer as lições. Quais são as perguntas que serão feitas? Tem ali um caça-palavras? Tem algo para pintar? Você precisa conhecer o material, estudar o material e chamar a atenção com criatividade. Não seja palhaço, não, senão eles não vão te dar moral. Tá? Você precisa falar com a autoridade vinda do Espírito Santo do Senhor, utilizando você como instrumento de Jesus. Não seja palhaço, não, seja criativo, chame a atenção deles. E por último, e que não pode faltar de forma nenhuma, é isso aqui, na sua classe bíblica tem que haver decisão. Você, instrutor bíblico, tem que levar os meninos a tomar decisão. Oxi, não pode não, esse negócio de estudar a Bíblia, estudar a lição do dia e terminar sem um apelo. Não pode não, tem que levá-los à decisão. Bom, e assim, com a nossa classe bíblica recarregada, eu posso dizer,
Fala, Senhor! Porque os teus aventureiros e desbravadores estão ouvindo. Sensacional, pastor Tiago. Você está vendo? Muito bom. A gente precisa fazer exatamente isso. Fazer a mensagem de Deus sair da Bíblia e entrar no coração dos nossos desbravadores e dos nossos aventureiros. Mas para isso, o clube ele tem todo um corpo. Então a gente vai aprender um pouco sobre capelania agora. Afinal, é na capelania que os estudos acontecem. E a gente tem um projeto todo especial que a gente sonha em ver os desbravadores ensinando a Bíblia para os outros desbravadores e os aventureiros eles também possam participar desse processo de capelania. E por causa disso, a gente chamou alguém todo especial que está fazendo um trabalho lindo lá na Bahia Sul, nessa área, pastor Wirlen. Fala pra gente agora sobre capelania. Olá, pastor Yuri, que bom falar contigo. Olá, desbravadores e aventureiros da União Leste Brasileira. É um privilégio me dirigir a cada um de vocês. Nós estamos aqui da Associação Bahia Sul e aqui a família de Lenço está animada e motivada para começar o quanto antes as classes bíblicas. Eu quero conversar um pouquinho com você hoje sobre capelania e discipulado. Você é escoteiro ou desbravador? Em algum momento da nossa trajetória, com certeza já ouvimos esse tipo de pergunta. Mas o que de fato nos torna desbravadores? Além do uniforme e dos nossos ideais, com certeza é o nosso objetivo: salvar do pecado e guiar no serviço. Um clube pode ter uma ordem unida perfeita, pode ter um uniforme bonito e pode ter acampamentos incríveis. Mas se esse clube não tem líderes espirituais e não forma desbravadores que amem a Cristo Jesus, esse clube já se transformou em mais uma atividade de final de semana. De fato, a capelania não é só mais uma função dentro do clube. A capelania é o que define o nosso propósito, a nossa missão: formar desbravadores, forjar juvenis para o reino dos céus. A capelania do clube é responsável por criar, promover e sustentar a experiência espiritual dos desbravadores. Não apenas através do devocional que acontece a cada semana, ou da classe bíblica, que acontece em torno de 4, 5 meses por ano, mas engajando o clube em projetos missionários e espirituais ao longo do ano, como Semana Santa, Projeto Bálsamo, distribuição de literatura cristã, vigílias e uma série de outras atividades. Mais do que isso, a capelania ensina os desbravadores a amarem a Cristo Jesus, a terem uma experiência íntima com Deus e não apenas a aprenderem sobre Deus. Mais do que tudo, ensina esses juvenis a compartilhar o amor de Jesus com seus coleguinhas e amigos. A capelania funciona em 3 pilares: comunhão, relacionamento e missão. E a missão só vem através de uma comunhão íntima com Deus. Relacionamento vertical e relacionamento horizontal com os amigos e colegas que estão ao nosso redor. Existe um nível mais profundo na capelania do clube. Porque um líder de verdade, ele não lidera simplesmente, ele faz novos discípulos. Da mesma forma, o capelão, ele forma líderes espirituais, ele discipula. E aqui entra o segredo mais poderoso do clube de desbravadores: a unidade. É na unidade que o desbravador se sente à vontade para perguntar coisas que ele não perguntaria diante do clube inteiro. É na unidade que os desbravadores brincam, se divertem, partilham amizade, companheirismo. É na unidade que o discipulado acontece de verdade. Imagina se o capelão da unidade pode compartilhar a palavra de Deus e o estudo bíblico com seus colegas nessa pequena célula espiritual, nesse pequeno grupo de desbravadores. Imagina se o capelão se torna o pastor da sua unidade. E através do companheirismo e da amizade e de um ambiente de partilha, a palavra de Deus é compartilhada num lugar onde todos se sentem à vontade para perguntar, conversar e compartilhar a palavra de Deus. A ideia é simples. O capelão do clube reúne os capelães de unidade antes da classe bíblica acontecer ou em algum momento definido durante a semana. Estuda a lição com eles antes da classe acontecer, tira as dúvidas, compartilha os tópicos de maior importância e torna cada um deles unido em um só propósito: compartilhar com o seu pequeno grupo, com a sua unidade, com a sua célula espiritual, a palavra de Deus. Quando o capelão do clube discipula os capelães de unidade, ele está formando pregadores, ele está forjando líderes espirituais.
Ele está formando juvenis não apenas que ouvem sermões, mas que pregam. Cada capelão de unidade é um missionário chamado por Deus dentro da sua própria unidade. E assim, a classe bíblica do clube se torna um ambiente de aprendizado, de partilha, onde várias células espirituais, vários pequenos grupos de estudos se estabelecem e a palavra de Deus é compartilhada com iguais, com amigos, com colegas, em um verdadeiro ambiente de discipulado. A classe bíblica não é só mais uma atividade dentro do clube de desbravadores. A classe bíblica é uma ferramenta poderosa para a salvação dos nossos juvenis e adolescentes. Agora, você já imaginou se essa experiência de crescimento na palavra de Deus acontece dentro da unidade? Alguns dos episódios mais emocionantes da vida de um desbravador é compartilhado com seus colegas de unidade. O primeiro acampamento, a primeira noite numa barraca, o primeiro fogo de conselho, a primeira trilha na floresta, todas essas experiências são compartilhadas com um pequeno grupo de amigos, a unidade. E se na unidade, onde ele cresce, onde ele aprende, onde ele toma decisões, ele possa compartilhar com seus amigos a mais importante decisão de sua vida, servir ao Salvador Jesus Cristo. Esse é o propósito da classe bíblica na unidade. É proporcionar ao desbravador compartilhar com seus amigos a experiência mais emocionante de sua vida, que é entregar-se a Cristo Jesus. Afinal de contas, o nosso propósito sempre foi muito definido: salvá-los do pecado e guiá-los no serviço. Diga para mim, no seu clube tem 15 a 20 minutos de capelania semanalmente? Ou existe formação de líderes espirituais e discipulado? Porque no clube onde a capelania acontece de verdade, não temos apenas um grupo de desbravadores reunidos. Nós temos um movimento espiritual acontecendo diante dos nossos olhos. Em Marcos capítulo 4, verso 14, diz que Jesus reuniu os 12 discípulos para estarem com ele e os enviou a pregar. Lembre-se, antes de ir é preciso ficar. Antes de pregar é preciso ouvir. Antes de ensinar é preciso aprender. Antes de corrigir é preciso caminhar ao lado. E antes de enviar é preciso discipular. Querido capelão de clube, eu quero te dizer que você poderia muito bem começar a classe bíblica como você sempre fez, se dirigindo a todo o clube e passando maravilhosamente a lição a cada semana. Mas o desafio de Deus para você é ir um pouco além. É chamar os capelães de unidade para perto, para estarem com você e aprenderem com você. É discipulá-los, ensinando-os, investindo tempo com eles e colocá-los para fazer o trabalho que você faria. Não porque você não tem competência para fazer, mas porque daqui a algum tempo eles se tornarão o líder espiritual que você é hoje. Esse convite é para que você seja mais do que um capelão. É para que você seja um discipulador. Que Deus te abençoe. Eu espero que você aceite esse desafio em nome de Jesus. Um forte abraço. Muito obrigado, pastor Irlen, que bênção. Você está vendo? Aqui a gente trabalha dessa maneira, com intencionalidade, a gente espera ver os nossos meninos e nossas meninas também participando desse processo de capelania. Aí agora a gente vai aprender um tema todo especial. Eu já agradeci o Irlen? Eu não sei se eu agradeci o Irlen nessa. Vai, voltando. Muito obrigado, pastor Irlen. Que palestra poderosa. E é isso aí, gente. A gente precisa aprender a colocar os nossos meninos nesse processo de capelania e nossas meninas também nesse processo de capelania. Deus seja louvado por isso. Então, agora que a gente aprendeu isso daí, a gente está preparado para a próxima aula. Agora a gente vai aprender sobre como prepará-los para o batismo. E por causa disso, eu chamei o pastor Orleando Vilas Boas Júnior, lá da Associação Bahia Norte. Pastor, fala conosco agora. Boa tarde, pastor Yuri, tudo bem contigo? Boa tarde, Nação de Lenço da União Leste Brasileira. Quero mandar um abraço todo especial para os desbravadores e aventureiros da Associação Bahia Norte. Esse é um assunto muito importante para nós, desbravadores e aventureiros. Afinal de contas, o nosso objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço. E por que não falar do batismo dos juvenis? Por que não, como líderes espirituais,
não desbravarmos as decisões que esses meninos precisam ter ao lado de Jesus. E é para isso que o clube existe também. Um clube que não pensa em salvar, ele é um clube recreativo. Ele não é um clube de desbravadores. Ele não é um clube de aventureiros. Clube de desbravador e aventureiros, ele guia no serviço. Ele ensina o caminho que os meninos devem andar. Ele ensina a palavra de Deus. E aqueles que decidirem entregar suas vidas a Jesus através do santo batismo, esse clube salva. Ele leva os meninos e meninas aos pés de Jesus. Ellen White, no livro Orientação da Criança, página 501, ela fala da importância da decisão dos meninos e, em especial, a importância dos pais neste processo. Diz assim: consentindo com o batismo dos filhos, os pais contraem em relação a eles a responsabilidade sagrada de dispenseiros para guiá-los na formação do caráter. Ou seja, os pais são responsáveis pela formação dos meninos, pela educação primária e também pela decisão dos meninos. Mas nós, como clube, temos uma extrema responsabilidade de ajudar nesse processo de decisão. Afinal de contas, quando um desbravador, um aventureiro procura o instrutor da classe bíblica, ou até mesmo o conselheiro da unidade, o diretor do clube, e fala: eu quero me batizar, é nossa responsabilidade orientar ele nos passos, orar com ele e marcar um momento junto com o pastor para visitar os pais. E nessa visita aos pais, você deve conversar, falar da decisão do menino, da decisão da menina, falar da alegria que o clube está por essa decisão e perguntar ao pai sobre a alegria, o que ele acha da decisão do filho. E ali você vai ouvir. Para os pais adventistas, o que os filhos são adventistas, cresceram na igreja, lembre-se de uma coisa importante: esses meninos já têm orientação desde a infância. Ele tomou o estudo bíblico, ele está tomando o estudo bíblico na classe bíblica do clube, mas muitas coisas ele já sabe no dia a dia do pai, no culto do pôr do sol, no culto matinal, nas atividades que o pai já desenvolve ali. Quero dizer uma coisa para você: se um pai que tem um filho que cresceu no lar adventista e este menino com 8, 9, 10, 11 anos diz que quer entregar sua vida a Jesus através do batismo, e esse pai diz que esse menino não está pronto, eu fico me questionando sobre o que esses pais ensinaram para os seus filhos durante todo este tempo. Então, queridos diretores, queridos capelães, queridos instrutores e líderes espirituais, nós temos a responsabilidade de ajudar esses meninos e ajudar os seus pais nesse processo. Nós não forçamos ninguém ao batismo, lembre-se disso. Mas nós ajudamos eles a entregarem suas vidas através de Jesus. É nossa responsabilidade. Em alguns momentos, diante da classe, diante de um estudo, o que você sentir, você tem que estar atento à reação dos meninos, à emoção do que o menino tem, ao pensamento. E ali, em alguns momentos, ele está decidido. Ele só precisa daquele empurrão, daquela pergunta-chave. E aí? Tem vontade de entregar sua vida através de Jesus? Aceita Jesus como seu Salvador? Que tal você ser batizado no Dia Mundial do Desbravador, no batismo da primavera? Muitos meninos estão esperando isso. E você chegando até ele, como aquela pessoa que ele confia e perguntando, muitos vão tomar essa decisão. E ali ele tomando a decisão, vamos orar. Ora com ele e fala, deixa bem claro, lembre-se, temos que pedir autorização aos seus pais. Se ele não deixar, não fique triste, vamos continuar orando. Alguns pais não deixam. E a gente vai continuar orando para a próxima oportunidade. Em outras oportunidades, eles deixam. Porque muitas vezes eles acham que o filho ainda não está maduro o suficiente. Mas, se os pais deixarem, faça aquela festa. Vibre com ele. Faça aquela festa pela decisão e autorização dos pais. A Igreja Adventista ela tem alguns padrões para o batismo de juvenis e nós temos que estar bem atentos a isso. Por exemplo, nós da Igreja Adventista, como igreja, não batizamos criança. Então nós não temos o batismo de criança, porque o batismo envolve arrependimento, envolve consciência,
Então, queridos, para alguém ser batizado na igreja adventista, ele tem que querer e ele tem que estar arrependido dos seus pecados. Por isso que nós batizamos, os nossos batismos são batismo de juvenis. A idade mínima para o batismo na igreja adventista é de 8 anos. E isso para os filhos daqueles que pelo menos um dos pais são adventistas. Então, se um dos pais é adventista, pode batizar a partir de 8 anos, isso no clube de aventureiros, e a partir de 10 anos no clube de desbravadores. Para aqueles que os pais não são adventistas, o batismo é a partir dos 13 anos. Aí a igreja adventista já batiza. Existe uma abertura, para alguns casos, batizar até menor de 13 anos. Quando ele faz parte de um coral da igreja por muito tempo, quando ele é membro do clube de desbravadores já há alguns anos, desde os 10 anos, então o clube pode levar para a igreja, se o pai autorizar, lógico, levar para a comissão da igreja para que ela avalie, estude e decida se pode se batizar menos de 13 anos. Um outro ponto importante, que para aqueles que têm menos de 16 anos, os pais precisam assinar a ficha batismal. Então ela deve ser assinada pelos pais, para aqueles que são menores de 16 anos. Seguindo esses passos, tenho certeza que não vamos ter nenhum problema nesse processo. Diretor, instrutor, lembre-se disso. Nossa missão é sermos a ponte. A ponte que leva o menino até Jesus. Se você não tem tato, você não tem conhecimento, se você não consegue conversar com os pais, não sabe o que falar, peça ajuda. Chame o pastor da sua igreja e vá junto com o pastor conversar, porque ele é preparado para esse momento. Então aqui ficam minhas dicas, faça bom uso e espero que nesta primavera você possa ter vários desbravadores aventureiros entregando suas vidas a Jesus através do santo batismo. Tchau, gente. Forte abraço. Maranata. É com você, pastor Yuri. Abraços. Obrigado, pastor Júnior. Que bênção sua palestra, viu? E agora aqui a gente vai dar um salto dos extremos. A gente vai sair da Bahia Norte e agora a gente vai lá para o extremo sul. E a gente vai aprender agora sobre como fazer apelos. Pastor Daniel, Rei Daniel, ensina pra gente agora. Fala pra gente como fazer apelo. Olá, pastor Yuri, e aí, desbravadores e aventureiros da União Leste Brasileira. É uma alegria falar com vocês, daqui diretamente da Missão Bahia Extremo Sul. E olha só, chegou um momento de extrema importância. Nós vamos falar sobre um ponto importante dentro da classe bíblica, talvez o essencial, o apelo. Mas me diga aí, desbravador e aventureiro, você sabe o que é apelo? O apelo é o momento em que oferecemos ao estudante da Bíblia a oportunidade de tomar uma decisão ao lado de Cristo. Que fantástico, que notícia maravilhosa! Esse é um momento muito especial e precisamos estar preparados para isso. Não se trata apenas de ensinar, mas de conduzir uma pessoa à ação. Precisamos entender algo muito claro. Não deve existir pregação sem apelo, não deve existir estudo bíblico sem apelo, não deve existir, amigos, e nem mesmo uma lição sem um apelo veemente. Tem algo muito claro em sua mente, porque o Evangelho não é apenas para ser compreendido, o Evangelho é para ser vivido. Mas você pode me perguntar, pastor, e o apelo tem base bíblica? Eu consigo pegar um texto bíblico base para isso? Eu vou te dizer uma coisa muito importante. É uma ótima pergunta. E olha só, em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, ali diz: eis que põe diante de vocês a bênção ou a maldição. Escolha, pois, a vida, a bênção. Quando a gente vai para Mateus capítulo 11, em vez nosso próprio Jesus dizendo: vinde a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que fantástico. Apocalipse 3, verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apelo de Jesus para abrir o coração, para abrir a porta. Apelo é isso, é convite. Esses são apenas alguns, entre tantos, entre muitos textos bíblicos que falam sobre apelo. Você percebeu? Deus, além de apresentar a verdade, mas também Ele chama para decisão. E quando vamos para o Espírito de Profecia, temos textos que reforçam essa ideia.
No livro Evangelismo, na página 81, por exemplo, fala que a cada reunião é necessário pedir decisão. Na página 280 diz, você não pode despedir o povo sem antes fazer apelos veementes. Não há dúvida que a mente é impulsionada por apelos pessoais, ou seja, aquele desbravador e aventureiro, quando falamos diretamente ao coração da pessoa, aumentamos a possibilidade de decisão. Observe, eu tenho 2 filhos. Em muitos momentos eu estou envolvido com atividades com eles, mas quando eles nos pedem para que eu possa fazer uma coisa, por exemplo, quando me pede dinheiro, quando ele pede para abrir ali a tampa da garrafa ou qualquer outra coisa, isso é um apelo que eles estão fazendo para o pai. Em outro momento, outra situação, quando alguém precisa fazer uma viagem, quer muito, mas está sem condições para isso, e uma outra pessoa sabe desse desejo e oferece então essa viagem, automaticamente essa pessoa vai se sentir impulsionada a aceitar esse desejo, aceitar esse convite e ir pelo apelo, pelo convite. É isso aí, amigos. Apelo é convidar aquela pessoa para algo muito especial. Ah, pastor, entendi. Já sei que o apelo é muito importante, mas como posso fazer isso na prática? Você pode perguntar. Primeiro, precisamos entender que um apelo eficaz segue uma lógica, uma sequência. Existem 4 passos fundamentais para que você consiga levar uma pessoa à decisão. Primeiro, informação. É preciso que a pessoa tenha o máximo de informação possível. A pessoa precisa entender a verdade. Sem conhecimento, não há base para a decisão. Querido desbravador e aventureiro, estude bem a lição. Tente prever possíveis perguntas e já se antecipe. Responda essas perguntas antes mesmo de levar o estudo bíblico para aquela pessoa. Ao final, pergunte se ainda há dúvidas. E, na verdade, deixa eu te contar um segredo interessante. Na maioria das vezes, quando perguntamos se há dúvidas, eles respondem, não tenho dúvida não. Mas muitos têm e, por timidez ou circunstância, terminam não expondo aquela dúvida. Uma dica bem interessante para você. Você troca. Em vez de você falar se tem uma dúvida, você troca por qual parte desse estudo você achou mais interessante. Isso vai fazer com que o seu estudante comente mais sobre o tema, fixe melhor em sua própria mente e através da repetição, e você ainda vai ter uma base do ponto que chamou mais atenção para o seu estudante. Maravilha, né? Pegou a dica, está anotando, anota aí que é muito importante. Então, primeiro passo, informação. Segundo passo, nós vamos agora seguir o segundo, terceiro e quarto passo. No segundo passo, você pode colocar em relação à convicção. Enquanto você está falando, o Espírito vai convencendo a pessoa. É o Espírito Santo que trabalha no coração, mostrando que precisa ser mudado. O Espírito é o seu aliado em todo o processo. E sabe o que acontece quando ele convence? O coração se transforma. É ele que convence, é ele que chama. E o terceiro passo é o desejo, a vontade. Ele chama essa pessoa para a vontade e sentir a vontade de mudar, de se aproximar de Deus, de tomar decisões em relação ao que está sendo apresentado. E você tem que ser perspicaz nesse momento. Identifique comportamento de desejo e aproveite o momento. Ah, pastor, o aluno demonstrou desejo, mas eu ainda não concluí o estudo, não terminei ainda a lição com ele. O que eu faço? Amigo, aproveite e alimente o desejo primeiro. O estudo será terminado depois, fique tranquilo, mas antes aproveite o interesse do seu estudante. A Bíblia fala que se hoje ouvide a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Se você sentiu o desejo, é porque o Espírito Santo falou. Se o seu aluno sentiu o desejo, é porque Deus falou. Seja cooperador de Deus. E como você pode fazer isso? Com apelo. O apelo é quando você leva o seu estudante a uma ação. Depois do desejo, a ação. Agora a pessoa é convidada a tomar decisões espirituais importantes para a sua vida. E se eu fizer o apelo e o estudante vacilar, titubear, alguns podem pensar, olha o que John Stott falou em suas palavras, em seus livros, não podemos nos limitar a ensinar o Evangelho, precisamos levar a pessoa a obedecer ao Evangelho. Insista, com bom senso, é claro. É questão de vida ou morte. Lembre sempre, você tem o maior presente que uma pessoa pode receber, Jesus. Quem apreciar esse presente será extremamente feliz. E para finalizarmos, anota aí 5 dicas rápidas de ouro para o momento desse apelo.
Primeiro, seja claro e objetivo. Se você está estudando sobre a volta de Jesus, seja específico no seu convite. Pergunte, você crê, deseja e decide se preparar para a volta de Jesus? Se o tema for saúde, pergunte se a pessoa decide cuidar do corpo como o templo do Espírito Santo. Se for sobre o batismo, convide claramente para que essa decisão seja tomada. Faça apelos específicos do tema daquele dia. Não misture os temas, isso é importante. E sobre o batismo, uma dica muito importante. É sempre bom apresentar 2 ou 3 opções de datas. Em vez de perguntar, você quer ser batizado ou quer ser batizado, pergunte sempre, você prefere essa data ou aquela data? Essa ou aquela opção? Isso vai facilitar a decisão do seu aluno. Fale com amor, nunca com pressão e esteja preparado para responder às objeções que lhe trouxer. Fale sempre com convicção e com coração. Use histórias reais, conte experiências de amigos, conhecidos ou até a sua própria história de conversão. Geralmente, as pessoas se conectam com histórias de transformação. Isso chega ao coração. Viu aí? Deus quer te usar e nunca se esqueça, você é apenas um instrumento. O maior interessado no sim do seu aluno é Jesus, é o Espírito Santo. Pode ter certeza de que Ele está cooperando com seus esforços para levar pessoas para o reino dos céus. Seja alguém que Deus usará não apenas para informar, mas principalmente para transformar. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Daniel. Já que a gente foi de um extremo ao outro, agora a gente vai saltar de um estado para o outro. A gente vai lá para Sergipe e a gente vai escutar agora o pastor Henrique. Pastor Henrique, fala para nós sobre como a gente pode deixar esses estudos ainda mais criativos de uma maneira que a gente possa alcançar os nossos jovens. Maranata, meu pastor, meu líder, que bom estar com vocês aqui e todos os nossos líderes da União Leste Brasileira. É uma alegria nós podemos estar aperfeiçoando ali a maneira que nós podemos nos apresentar e ajudar os nossos aventureiros e desbravadores a conhecer, explorar e estar familiarizado com as promessas bíblicas. Nós temos um material maravilhoso para isso, mas nós vamos aqui de uma forma prática saber como é que nós podemos envolver mais esses nossos meninos, as nossas crianças, nesse estudo que você vai fazer aí no seu clube. Eu quero mandar um alô para os nossos líderes da Missão Sergipe. Nós estamos chegando e com certeza nós, assim como todos os outros, seremos usados por Deus para salvação e serviço. Você já ouviu falar sobre gamificação da classe bíblica? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque você sabe, o nosso objetivo é poder fazer com que as nossas crianças dos aventureiros e os nossos adolescentes dos desbravadores, eles possam então ser inseridos com o conteúdo bíblico, com o conteúdo que nós estamos apresentando na nossa classe bíblica e a gente supere o desafio que existe hoje de chamar a atenção desses meninos para aquilo que nós estamos ensinando. Então, você sabe muito bem que hoje o nosso trabalho junto com eles exige algo que faz parte da vida de todas as crianças e adolescentes, a conexão. Quando você monta uma classe bíblica ou quando você vai montar uma aula, você tem que lembrar em que momento nós estamos vivenciando. As crianças, elas estão envolvidas na tecnologia. A gente tem um conteúdo muito bom, só que hoje a gente não vai responder a pergunta deles. Esse conteúdo é bom? É claro que o que você tem aí em suas mãos é maravilhoso, dá para você explorar da melhor maneira possível. Mas hoje, com tanta tecnologia, crianças envolvidas, vocês sabem que as crianças elas têm um tempo mínimo de atenção nas coisas. O que eles precisam entender, ou a pergunta que precisa ser respondida na cabecinha deles é: esse conteúdo eu estou conseguindo sentir, eu estou conseguindo me envolver, isso está fazendo parte da minha interação, da minha vida? Nós precisamos lembrar exatamente o período em que nós estamos vivendo. Os testes rápidos, são as atividades práticas, as telas que passam com as suas luzes. Então, tudo isso faz com que a gente possa realmente ter o desafio de saber como pegar o nosso estudo da classe bíblica e apresentar para eles de uma forma que possa alcançá-los. Você sabe muito bem,
E nós precisamos entender um pouco sobre isso, já que o nosso tema é sobre gamificação, a gente tem que entender o que é, o que não é. Esse momento da classe bíblica, ele é um momento de estudo, ele é um momento importante para o presente do desbravador, para o presente do aventureiro e o futuro deles também. Então nós não podemos confundir esse momento com o momento de brincadeiras. As crianças elas gostam de interagir, elas gostam de se envolver, os nossos adolescentes gostam de fazer atividades em grupos, mas a gente não pode confundir esse momento com um momento de brincadeiras, de gincanas. A gente tem que aproveitar esse momento para poder saber como aplicar um momento de interação com os nossos desbravadores, com os nossos aventureiros, mas que ao mesmo tempo eles possam então estar assimilando aquilo que nós estamos aprendendo. Porque, de fato, nós não podemos fazer desse momento apenas uma brincadeira ou um momento de jogos. Então, quando você for montar a sua classe bíblica, você tem que ter alguns direcionamentos. Bom, se você vai montar a sua classe bíblica e você gostaria que esse momento fosse um momento de proporcionar para eles a missão, então você precisa deixar o propósito claro disso. Se talvez você quer usar esse momento para poder aplicar uma pontuação, entenda que é importante você fazer isso de forma que haja um reconhecimento imediato. Parabéns, você conseguiu assimilar, está aqui o seu brinde, ou então está aqui um abraço para você. Se você quiser fazer desse momento um momento de desafios, entenda que você precisa ensinar para eles que a superação ela é progressiva. Ele está aprendendo aqui este conteúdo, lá na frente ele vai poder se desenvolver mais ainda. Se você quiser trabalhar recompensas, é algo muito importante você saber que essas recompensas elas são simbólicas ou emocionais. E claro, não se esqueça que o feedback para eles precisa ser rápido. Saber se eles estão indo bem é algo que está no coraçãozinho tanto das crianças até mesmo dos nossos adolescentes ali do clube de desbravadores. É claro que a gente usa todo esse conhecimento do mestre dos mestres, que é Jesus Cristo. E ele nos evangelhos soube muito bem, na prática, ensinar. Ele tinha muito carinho junto com as crianças, com os adolescentes, por isso ele sabia que precisaria encontrá-los de uma forma que eles iriam aprender os ensinamentos de Jesus, que os conduziria para a salvação através de histórias, que são as parábolas, da vida cotidiana, das coisas que aconteciam ao redor. E você sabe que você pode pegar esse conteúdo da classe bíblica e apresentar dessa forma para que as crianças, os adolescentes, eles sejam inseridos. O maior exemplo que nós temos é o próprio Cristo em relação a como aplicar isso. Lá nos evangelhos ele nos ensina muito bem. Agora, como é que a gente pode ter algumas estratégias práticas disso que nós estamos conversando aqui? É claro que você vai colocar em prática aí com o seu material lá no seu clube, mas se você trabalha com os aventureiros, entenda que esses meninos, essas meninas, eles aprendem através de movimento, eles acabam imaginando como são as histórias que você está contando e eles necessitam de repetição. Então, por isso, é importante que, de repente, você realmente pare e organize e desenvolva algumas dinâmicas, como dramatização ou corrida que você faz com ele, corrida bíblica, a partir do estudo. Quem sabe você, junto com os aventureiros, pode usar tecidos ou pinturas para explorar as cores junto com eles, porque eles gostam muito disso. E, claro, você tem que lembrar que eles são estimulados através da repetição. Quanto mais você repetir para eles, ou com músicas, ou com gestos, ou com repetição de palavras, você pode ter certeza que você está contribuindo para que ele vá assimilando aquilo que você está apresentando. Já os nossos desbravadores, eles são movidos a desafios, eles querem imprimir a sua identidade, eles querem se fazer pertencer àquilo que está acontecendo, é diferente. Então nós precisamos entender o que funciona bem com os nossos desbravadores. Tente trabalhar, por exemplo, atividades em equipe, divida os textos bíblicos com antecedência, prepare e entregue para as unidades ali o que eles vão estar aprendendo naquele dia.
Quem sabe você dá oportunidade para eles também falarem o que eles pensam. Crie debates rápidos ali entre eles e você pode também envolvê-los na missão. Eles gostam de compartilhar aquilo que aprenderam. Os adolescentes, eles gostam de dizer aquilo que eles estão entendendo das novidades que estão sendo apresentadas para eles. Então você pode aproveitar cada uma dessas dicas aqui para você colocar em prática aí na sua classe bíblica. Nós vamos estar aqui torcendo, orando por você, para que você consiga ser efetivo enquanto você está apresentando o conteúdo e está ajudando esses aventureiros e esses desbravadores a se aproximar cada vez mais das promessas de Deus. Pastor, eu fico por aqui e eu espero que todos nós possamos ser bem-sucedidos nos trabalhos com os nossos aventureiros e os nossos desbravadores. Muito obrigado, pastor Henrique. Rapaz, você estava falando aqui, eu fiquei pensando aqui um monte de coisa. Muito obrigado mesmo, que palestra poderosa. Aí agora a gente vai sair de Sergipe e vai dar um salto para o sudoeste baiano, lá na MBSO. O pastor Licá vai trazer uma palestra para que a gente possa entender bem a mentalidade do nosso público e desse público que a gente está trabalhando. Pastor Licá, é contigo, meu amigo. Você já viu os testes geracionais que estão saindo nas redes sociais? Se fizéssemos na sua igreja, eles também seriam iguais. Pessoas de 10, pessoas de 25, pessoas de 35, pessoas de 50 anos, pessoas de 65 anos, elas se comunicam de forma totalmente diferente. Isso quer dizer que nós temos muitas pessoas falando linguagens diferentes, com expectativas diferentes dentro da mesma igreja. É por isso que nós precisamos estudar esse tema e trabalhar para que juntos encontremos a solução para a salvação das nossas crianças, das novas gerações. Algumas semanas atrás, a geração beta, que compreende meninos de 4 a 14 anos, ela foi classificada como um grupo não alcançado, já superior à população da janela 1040. Isso quer dizer que nós precisamos aprender a nos comunicar com essa garotada. E adivinha, nós temos meninos de 9 até os 15 anos dentro do nosso trabalho com os desbravadores e aventureiros. Começando pelas crianças, os nossos aventureiros. Eles são o solo mais fértil no qual nós podemos plantar. É um ministério lindo, maravilhoso, uma porta aberta para salvar famílias inteiras. Mas nós necessitamos entender que crianças têm uma mente totalmente fértil e virgem para o conhecimento, para o bem ou para o mal. Ensinar de forma lúdica, com música, ensinar de forma didática é importante para o desenvolvimento dessas crianças. A palavra com crianças, com aventureiros, é despertar. E isso precisa estar em nossa mente em cada reunião e em cada atividade. No Clube de Desbravadores, nós temos meninos e meninas de 10 até os 15 anos. Por vezes, consideramos um grupo apenas. Porém, é importante entender que nós trabalhamos com pré-adolescentes, dos 10 até os 12 anos, e adolescentes, dos 13 até os 15. Há diferenças notáveis que são importantes entender para que possamos trabalhar com eles. Meninos de 10 a 12 anos são pré-adolescentes. Isso quer dizer que eles estão em profundas mudanças físicas, mentais, espirituais, emocionais, cognitivas, prontos para aprender, porém eles querem tudo de uma vez. Por isso é importante que eu e você, como líderes, tenhamos o foco correto com eles. A palavra para essa idade é exatamente esta: foco. Nós precisamos fazê-los compreender qual é o plano de Deus para eles. E vamos ajudar bastante se nós tivermos disponível para cada um deles coisas para sentir, coisas para dizer e coisas para fazer. Esses meninos não foram feitos para ficarem sentados assistindo. Eles precisam ser protagonistas. Pré-adolescentes consideram o papai e a mamãe os seus heróis e os seus referenciais. Já não é a mesma coisa com os adolescentes. Você deve perceber se tem algum adolescente em casa. Os adolescentes aprendem por espelhos sociais. Isso quer dizer duas coisas. Eles precisam ter o sentido de pertencer a algo ou a um grupo. E isso nós podemos reforçar através do sistema de unidades. Mas eles também precisam de um sentido de transcendência. Eles precisam participar de algo que eles possam explicar o porquê estão participando,
para que estão participando e o objetivo de estarem participando. É por isso que diretores, conselheiros, instrutores, todos devem estar envolvidos em conduzir esse menino, essa menina. A palavra é responsabilizar, ajudá-los a entender que eles agora não são mais pequenos crianças e que se espera muito mais deles, e dar-lhes o protagonismo para trabalhar. A geração Z, ela tem uma autoconsciência comunicativa e eles odeiam a hipocrisia. Você não pode falar uma coisa e viver outra, totalmente diferente. Sabe, as redes sociais estão aí para envolver os nossos desbravadores, para dar-lhes aí a ideia de que eles têm muitos amigos, mas tem algo que não pode ser substituído. O abraço, a presença, o respeito, o carinho, eles precisam da nossa presença. E quer saber mais? As redes sociais, elas comunicam, mas elas não transformam. Somos nós que precisamos estar ao lado de cada um deles. A ideia é responsabilizar, tratá-los como se eles fossem adultos, sabendo que ainda assim eles vão errar. Se você aplicar essas ideias no seu clube, eu tenho certeza que você poderá comunicar-se bem melhor com seus desbravadores. E aí, gostou? Então compartilha com a turma e boa sorte aí na sua classe bíblica. Voltamos aí com você, Pastor Yuri. Maravilha, Pastor Licar, que bênção. Você viu? A gente foi aprendendo isso daí e agora expandiu a nossa mente para que a gente entenda bem o público que a gente está trabalhando. Olha, gente, a nossa live vai ficar por aqui. Mas antes, deixa eu fazer um agradecimento especial. Eu queria agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui assistindo a gente, pastores distritais, os meus amigos departamentais, você, diretor, diretora, você que faz parte da direção do clube, você que é um regional, um coordenador, muito obrigado pela tua presença. Lembrando, o nosso sorteio, segunda-feira, vai estar no nosso perfil Adventistas Base. Então você vai lá olhar e a gente vai mostrar lá quem é o vencedor ou a vencedora do sorteio. Beleza? Gente, eu não posso ir embora sem ler a palavra de Deus. Eu queria chamar você para você acompanhar essa leitura que está em 1 Samuel capítulo 3. É um texto que eu gosto muito, que vem falando sobre o menino Samuel. Afinal, o nome do meu filho é Samuel. Então vamos fazer uma breve oração antes da gente ler a palavra? Oremos. Querido Deus e Pai, agora que tua palavra foi aberta e vai ser lida, que teu Espírito Santo esteja no nosso meio, nos iluminando. No nome de Jesus. Amém. 1 Samuel capítulo 3, o versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Gente, a gente acabou de ler agora algo que eu acho incrível, é o chamado de Samuel. A gente leu aqui a terceira vez que Samuel foi chamado. Ele já tinha sido chamado 2 outras vezes. Das 2 vezes ele foi até Eli, e na terceira vez ele vai até Eli novamente. Estava só os 2 em casa. Samuel, ele era uma criança nessa época. E sabe o que eu acho espetacular? E eu queria trazer isso para você refletir, você adulto que está assistindo essa live. As 3 vezes que Samuel escutou, ele levantou e foi até Eli. E eu vou te perguntar, por que você acha que ele foi até Eli? Aí você pode me responder, que ele estava sozinho em casa. Só estavam os 2, então ele entendeu que era Eli. Mas será? Imagina uma criança, imagina você criança, você está sozinho em casa e ouve a voz de um adulto que você nunca ouviu na vida. Você ia ficar tranquilo? Você ia ficar tranquila? Sabe qual é a resposta que eu encontro para isso? É porque provavelmente a voz que Deus usou quando ele chamou Samuel foi uma voz conhecida para ele. Foi uma voz de alguém que era uma referência espiritual para ele. A voz que Deus usou foi a voz de Eli. E é por isso que Samuel todas as vezes levantou. E Deus fez isso de propósito. Primeiro que era uma criança, e ele ia ficar assustado se ele escutasse uma voz estranha. Segundo lugar, porque Eli era uma referência espiritual para o Samuel. E a terceira, porque Deus queria usar Eli para acalmar Samuel e para explicar para Samuel que era Deus que estava o chamando naquele exato momento. Querido amigo, querida amiga, Deus ele quer usar você da mesma maneira. Deus ele quer que você seja um reflexo dele na vida do teu desbravador, na vida da tua aventureira. De uma forma que, quando
o próprio Deus chamá-los, e se ele for escolher uma voz para usar, para acalmar e para eles entenderem que é algo bom, que é algo espiritual, a voz que Deus quer usar é a tua voz. Então que você possa tomar essa decisão hoje, que você possa sair dessa live, ou agora aí onde você está, e você possa dizer, fala, Senhor, o teu servo ouve. Senhor, eu estou aqui disposto, estou aqui disposta, Senhor, ao Senhor me usar, para que eu seja a tua voz. E para que quando o Senhor precisar usar uma voz para os meus desbravadores e para as minhas desbravadoras, e para os meus aventureiros e para minhas aventureiras, a voz que o Senhor escolha usar seja a minha. Que Deus ele possa usar você de uma maneira poderosa. Que você possa se entregar nas mãos do Senhor. Que você possa se transformar numa referência espiritual e de cristianismo nas mãos desses meninos e dessas meninas, nas mãos de Deus, para que Deus ele possa usar você de uma maneira poderosa na vida desses meninos e dessas meninas. Deus ele pode fazer muitas coisas através de você, se você tomar essa decisão hoje. E aí, você quer dizer para o Senhor hoje? Fala, Senhor, que Deus ele possa te usar de uma maneira poderosa. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Abençoa a cada um de nós. Usa a nossa voz. Usa os nossos talentos. Usa a nossa vida, Senhor, para que a gente possa salvar do pecado e guiar no serviço. Toma conta de cada uma das famílias aqui representadas. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um abraço. Fica com Deus. Maranata.